Declaro aberta a sexta sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em 2 de setembro de 2025. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. O Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. Um país, e consequentemente sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha novamente tentado um golpe de Estado, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. Nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia. Existindo provas, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. A existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Concedo a palavra ao Dr. Paulo Gustavo Bonet Branco, Procurador-Geral da República, para que faça a sua sustentação oral. Desde o início da prática de seus atos executórios, a organização criminosa desejou, programou e promoveu a eclosão da rebeldia popular. A todo momento, pela narrativa e propaganda, o grupo buscou a instabilidade social. A revolta popular serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção. Os relatos de Mauro Cid foram úteis para o esclarecimento dos fatos relacionados à investigação. Enfim, o conjunto dos fatos relatados na denúncia e suficientemente provados ao longo do feito leva a Procuradoria-Geral da República a esperar juízo de procedência da acusação deduzida. Chama julgamento para continuidade. Daremos início às sustentações orais das defesas de cada um dos réus. Falarão o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt. As alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seria relativa aos vazamentos na revista Veja. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Mas eles falam, em nenhum momento, esses áudios, em nenhum momento, esse áudio vaza qualquer coisa em relação à colaboração premiada. Literalmente, perdeu a carreira, se afastou da família, se afastou dos amigos, de uma carreira militar, que foi o sonho, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar. Se ele não fala que a reunião, que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Mas nós temos um acordo de colaboração premiada.
o Mauro Cid cumpre a sua parte. E nós, como defensores, pedimos apenas que seja chancelado. Agradeço aos doutores Jair Alves Pereira e doutor César Roberto Bittencourt e passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, que fará a sustentação oral pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Em atenção ao contraditório, ampla defesa, ao devido processo legal, a defesa pugna, porque esses elementos constantes do relatório final apresentado na PET 11.108 não sejam utilizados no julgamento deste feito. Que as circunstâncias fáticas mencionadas naquele relatório não constavam da denúncia apresentada pelo douto Procurador-Geral da República. Isso é um dado objetivo. O primeiro deles, Alexandre Ramagem, teria atuado na construção de uma mensagem em detrimento do sistema eletrônico eleitoral, em detrimento das urnas eletrônicas. Sua Excelência, o douto Procurador-Geral da República, baseou essa imputação em 3 documentos de texto, que foram encontrados, obtidos pela autoridade policial ao realizar perícia em equipamentos eletrônicos que foram utilizados por Alexandre Ramagem durante sua gestão à frente da AMIM. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. Esse GT ele não saiu do papel. E não há indício sequer de que esse grupo de trabalho tenha sido constituído. Mas Alexandre Ramagem não atuou na construção de mensagens de descrédito às urnas. O que há é Marcelo Beaumeveu, o autor da façanha, reconhecendo: fiz por ímpeto, por índole, em razão da polarização política. O nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. E essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito, Sim. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. É este o fato. E também, para Concordo com Vossa Excelência. em 2020 e 2021, não era o ministro Fachin o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. Concedo a palavra agora ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que fará a sustentação oral pelo réu Almir Garnier Santos. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, sei da sua dedicação, do seu denodo. Vossa Excelência é primeiro lugar em concurso. E o admiramos, né? E acredito firmemente que Vossa Excelência tinha um destino iluminado. Vossa Excelência professor, escritor, e é uma pessoa dedicada. Outro dia eu dei uma entrevista e eu falava: olha, não brinquem com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele conhece o processo. Ele não é alguém que esteja ali se deliciando com algo que não seja a própria consciência dele. Tinha uma decisão firme, não pegar nenhum cliente a respeito do 8 de janeiro. Mas a decisão firme do advogado é sempre abalada por alguma coisa, né?
E acontece que eu tenho um amigo, juiz, Tribunal de Justiça de Goiás, que um sobrinho dele estava envolvido e preso no 8 de janeiro. Depois, um irmão da chefe de perícia de quando eu fui secretário de Segurança Pública e Justiça. E aí as coisas foram evoluindo nessa direção. Um bispo me ligou pedindo para defender o que se chamava da a musa do golpe, que nós acabamos fazendo um acordo de não persecução penal. E um dia bateu nas minhas portas o almirante Garnier. E eu fiquei com pena dele. Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer, ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante. Eu lamento profundamente que nós estejamos julgando essa causa, ou esse caso, dentro desse sentido todo de comoção, né? E acho que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, uma vez perguntado, falou, eu julgo de acordo com o que está na lei. Se as penas são altas, eu julgo de acordo com essas penas. Então, pode parecer injustiça que eu faço assim. Eu imaginei, inclusive, que o ministro dava uma dica para os parlamentares, né? Se houvesse abolício crimes, se houvesse diminuição das penas, se houvesse integração dos crimes, isso poderia ser muito mais fácil do que levar o Supremo Tribunal Federal a fazer essa interpretação. Tivesse os parlamentares ouvidos, mas os parlamentares, pelo que eu vejo, eles ficam muito preocupados em fazer selfie, tirar fotografia, mandar para não sei quem, e não prestam atenção no julgamento, querem só meter o pau, né? E o que não implica, eu, por exemplo, não tenho concordância com muita coisa, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter uma solução legalista e pacificada. Agradeço ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres e concedo a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak, que fará sustentação oral pelo réu Anderson Gustavo Torres. Especificamente sobre a viagem ao exterior de Anderson Torres, em 6 de janeiro de 2023, às vésperas da deflagração dos atos violentos, sem o conhecimento do governador do Distrito Federal, considerações mais detidas merecem ser suscitadas. Foi dito, então, que o governador sequer tinha conhecimento para provar a maliciosa e deliberada ausência do ex-secretário de Segurança Pública do DF, naquela data. Foi perguntado, então, ao governador Ibanez no seu depoimento, no inquérito civil público, na Procuradoria-Geral da República. O senhor ficou sabendo do afastamento do secretário Anderson Torres nesse telefonema, no sábado pela manhã? Foi respondido. Ele havia me comunicado de uma primeira reunião que nós tivemos, quando eu convidei ele para ser secretário, que ele tinha uma viagem com a família. Ele não me relatou nessa data o dia certo da viagem. Ele falou que tinha uma viagem e eu falei, olha, não tem problema nenhum, você deixa as coisas alinhadas na secretaria, isso você pode fazer sua viagem, para mim não tem problema nenhum. A peça acusatória vem recheada de ilações e afirmações sem provas. O senhor conhece o comunicado da Gol de que este código que o Anderson Torres apresentou não correspondia a uma reserva na Gol, né? Não, na verdade foi juntado um ofício pela PGR que não tinha um nome. O senhor reconhece que há um elemento nos autos que permite esta afirmação do Ministério Público? Não, o documento que nós recebemos comprova que o código era aquele que foi indicado desde o início. Mas existe o documento da Gol
que diz que esse código não corresponde à Eu reserva. não apurei a veracidade. Tá. Vossa Excelência vem até o período próximo ao segundo turno. Isso. Eu não lembro, e li, claro, e essa é a razão, porque o senhor conhece mais do seu cliente do Correto. que, obviamente, os autos revelam, alguma tese para o dia da eleição. Voltemos no tempo, o segundo turno. Correto. Começa o dia e há, supostamente, bem supostamente, aquela ideia de cercos dirigidos da PRF, enfim. O ministro Anderson tem alguma tese quanto a este dia exatamente? Não, todo o planejamento operacional de emprego, tanto do efetivo da PRF quanto da PF, foi institucional, não houve interferência do Ministério. Agradeço o doutor Elmar Roberto Novak, o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt, pelo réu Mauro César Barbosa Cid. O doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. O doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, pelo réu Almir Garnier Santos. E o doutor Elmar Roberto Novak, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Então, fica encerrada a sessão. Desejo uma boa tarde a todos.